aperta o REC. E o Elias é nosso gerente de marketing. Valeu, e aí Elias. precisa entender sobre tudo que a empresa tem. Claro. Para que possa. A Fernanda, não sei, vai assistir, Fernanda? Tá, a Fernanda vai assistir depois gravada. Acabou de chegar. Tranquilo. Sem problema, sem problema. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, então. Peraí. Essa aqui. Pronto. Ah, maravilha, então. Então vamos lá e no final a gente pega esse estudo aí e vê o que é. Estão conseguindo enxergar minha tela aí? Maravilha, então. Primeiro, eu queria agradecer a você, Leandro, e a vocês aí da equipe pelo convite, tá? É muito importante, até porque é o seguinte, né? Eu já dou aula de licitação, mas essa pegada um pouco mais prática é raro a gente precisar. Então, é interessante que gera um desafio próprio, né? O material que eu montei para a gente aqui, que eu estou montando, vou montar ao longo dessas aulas aqui, ele é um pouco diferente daquilo que normalmente a gente faz para estudar licitações. Eu vou puxar umas telas aqui do Compras Gov, né? Vou buscar outros subsídios. Peguei já um edital do TCM para na aula que vem mostrar para vocês mais ou menos como é que é a estrutura do edital. Muita coisa que eu vou falar aqui, provavelmente vocês já conhecem da prática de vocês. Mas aí é aquilo, considerando que vocês têm prática também, mais do que uma aula, mais do que passar o eventual conhecimento teórico ou prático que eu tenho, é interessante para a gente a troca de experiência aqui, porque às vezes a gente enfrenta, como eu estou no Tribunal de Contas, eu só pego a patologia, eu só vejo o que cai na minha mão, 90% dos casos está errado. Tem algum problema de ordem prática que precisa ser resolvido ali. Então, vocês, ao verem aquilo que não é a patologia, podem, às vezes, corrigir até o meu pensamento. Que, afinal de contas, né, o cachimbo sempre entorta a boca do fumante, né? Então, a gente, às vezes, tende a encontrar alguma coisa errada onde a prática, muitas vezes, acaba passando por cima daquilo ali e do ponto de vista teórico, é um problema, mas do ponto de vista prático, muitas vezes a gente consegue passar por cima disso e resolver a questão da compra. Então, Leandro já apresentou vocês todos, eu vou me apresentar brevemente aqui. Eu sou Zé Ricardo, sou amigo do tio do Leandro, né? O Leandro é sobrinho de um grande amigo meu, Hamilton, e eu conheci o Hamilton lá no Tribunal de Contas do município, eu sou procurador de contas lá no Tribunal de Contas do município, eu sou pós-graduado em Direito do Estado da Regulação pela FGV, sou mestre em Direito pela Unirio, estou tentando terminar o doutorado em Direito lá pela UF, né? Estou fazendo o doutorado em Direito, Instituições e Negócios na UF, meu tema, inclusive, é contratos administrativos, contratos públicos de longo prazo, e de vez em quando também dou dou meus pulinhos na advocacia, né? A Natália sabe bem como é que é, né? Às vezes aparece um dano moral, às vezes aparece um negocinho, alguma coisa que a gente pode fazer, a gente vai lá e tenta fazer. Tá? Estrutura do nosso encontro aqui hoje. Teve dúvida? É só chamar. Levanta a mão aí, aperta a mãozinha do Google Meets aí, me chama que a gente troca uma ideia aqui e tenta resolver. O principal aqui é o seguinte, que muitas dúvidas que podem surgir aqui pode ser que não sejam dentro do meu conhecimento, eu não tenho a condição de responder. Mas é importante que a dúvida venha. A sua dúvida pode ser a dúvida do outro, e mais do que isso, pode ser minha dúvida também. Você vai me obrigar a estudar, você vai facilitar a vida para mim. Você vai me dizer a sua dúvida, você vai me obrigar a estudar para trazer uma resposta para você. Porque é aquilo. Como a gente está discutindo aqui alguns aspectos práticos da atividade no pregão, na atividade na licitação, às vezes o conhecimento não está, a resposta não está muito bem no livro. Pode estar num acórdão, pode estar no julgado, ou pode estar até na cabeça de quem já passou pelo problema. E aí eu vou correr atrás, né? Vou conversar com amigos, conversar com colegas, com pessoas que também participam nessa área, para a gente tentar sair com o melhor conhecimento possível aqui para resolver nossos problemas práticos. Dito isso, meus amigos, nosso conteúdo programático, aliás, parabéns a vocês mais uma vez. Aqui foi como? Foi uma pessoa só sugerindo isso aqui tudo ou foi vocês que sugeriram aqui, montaram esse programa aqui? Porque eu estou impressionado pela divisão. Lucas. Você é o culpado, então, Lucas? Você é o réu? Parabéns, cara. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. O que vai acontecer? Em determinados pontos, a gente vai bater nos mesmos lugares, mas não tem problema não. É assim mesmo. Os assuntos todos aqui, eles se interligam e vão terminar mais ou menos nos mesmos lugares. Então, não tem problema nenhum, não. Agora, ficou muito bom, ficou muito bem dividido, tá? Hoje,
Locais de publicação da licitação, plataformas para a realização do pregão. Semana que vem, análise do edital. ênfase aonde? Requisitos, habilitação e recursos. Também não é muito complexo, mas demanda uma atenção com o edital. Parte 3, modalidade de licitação e compras por órgãos públicos. Pregão, ARP, aquisições diretas. Por que eu não botei a carta convite aqui? Porque a carta convite morreu. A carta convite ela é é uma crônica de uma morte anunciada. Assim que a 1433 tiver que ser adotada por todo mundo, a gente está no momento, num período de transição. Se você olhar hoje no Compras.gov, se você bater, por exemplo, editais de licitação 6/10, você vai cair numa página lá do Compras.gov que tem as licitações do dia. Você ainda vai encontrar editais de licitação com base na Lei 8666, mas a tendência disso é rarear cada vez mais. A 1433 deu um prazo de 24 meses, de 2 anos, para eu aplicar, escolher a aplicação de uma ou de outra. Ao final de 2 anos, eu necessariamente tenho que adotar 1433. Então, você ainda vai encontrar hoje editais com base no 8666, mas isso tende a acabar. 4. Impugnações e pedidos de esclarecimento ao edital. 5. Etapas de um pregão, lances abertos e abertos fechados. Parte 6. Como recorrer e como contra-razoar. Essa é uma parte importante também. A Natália, já sei que a Natália vai atuar nessa seara aí. Então, é uma área interessante porque toca muito na parte do, vamos dizer assim, uma parte que pouca gente nessa área vai estudar, que é processo civil. É entender como é que a gente vai delinear a argumentação para fazer os recursos e contra-razoar, porque aqui tem um dado importante, né? Já antecipando. A gente pode recorrer da habilitação do outro, né? A gente pode impugnar a habilitação do outro. Então, tem um jogo aqui de recursos, onde se eu impugnar a habilitação do outro, esse outro vai contra-razoar e os outros participantes do pregão também podem embarcar nessa onda e contra-razoar também. Todo mundo fala. Então, a gente tem que ter uma estratégia aqui para poder delinear os argumentos. Tem ocorrido muito isso com a gente. A gente ganha e entra com recurso. Mesmo estando tudo certo, mas só para ficar mais complicado o processo. Com certeza, não tenha dúvida. É como dizia Barbosa Moreira, essa história de que as pessoas participam do processo judicial apenas pelo prazer de dar os seus argumentos, isso é balela. A pessoa quer ganhar. A licitação aqui é a mesma coisa, ainda mais, principalmente a licitação, que é um objeto comercial. Quem está disputando são comércios, são empresas. Então, não tem muito sentido essa ideia de que o cara só quer dar os argumentos dele. A disputa aqui é para valer. E, finalmente, na parte 8, uma apresentação do Compras.gov. Vocês já devem conhecer, já devem ter uma boa noção lá dentro. A gente passa, é bom que eu também conheço. Eu só que acaba que acontece o seguinte, na minha atividade como procurador, quando cai um contrato, quando cai um pregão ou um edital de licitação para eu olhar, eu acabo vendo muito as telas impressas. O que vem para mim vinha em papel, a tela impressa, e agora vem os prints da tela no processo eletrônico. Então vai ser interessante que a gente vai acessar, a gente pode dar uma acessada, ver como é que funciona na prática, um botão, o outro, os links lá, para a gente poder trabalhar isso aí. Até aqui, tranquilo? Vamos embora. Breve histórico do pregão, para a gente poder dar o contexto do que está acontecendo, qual é o nosso objeto de estudo aqui nesses 8 encontros. A licitação tem uma história antiga no Brasil, né? A gente tinha um decreto presidencial lá de 1960 e pouco. Quando veio o Decreto-Lei 267, houve uma tentativa inicial de desburocratização, e com a redemocratização vem a Lei 8666. Tá? A 8666 trazia essas modalidades que estão aí na tela para vocês. Concorrência, tomada, convite, concurso e leilão. Na prática, como é que a administração comprava? Concorrência, tomada e convite. Por quê? Concurso. Não é o concurso público que a gente faz de provas e títulos para ser aprovado, não. Esse concurso aqui é, por exemplo, Museu da Manhã. Todo mundo aqui é do Rio, né? Está todo mundo aqui no Rio, né? Pronto. Então, vocês sabem que eu estou falando quando eu falo Museu da Manhã, né? O Museu da Manhã é aquela obra arquitetônica ali na Praça 11 e tal. Aquilo foi objeto de um concurso feito pela prefeitura. A prefeitura faz um concurso para selecionar um projeto arquitetônico para fazer uma determinada obra. Então, esse concurso aí é um concurso técnico-artístico, onde a administração quer contratar um projeto de uma obra arquitetônica, de uma obra de arte, e aí ela faz um procedimento específico para isso. E o leilão é a situação inversa, né? É quando a administração está vendendo alguma coisa. A administração quer se desfazer de alguma coisa
e ela tem que colocar aqui em leilão para poder vender aquilo. Na área de vocês, que atuam com o Detran, tal, deve ser algo próximo, né, de vocês, já devem ter ouvido falar, a venda dos veículos apreendidos, né, a venda dos veículos apreendidos e que ficam no depósito a partir de um determinado tempo, aquele objeto de perdimento em favor do Estado, e o Estado, de tempos em tempos, tem que pegar todo aquele ferro velho lá e botar a leilão para vender, tá certo? E o outro caminho para a administração adquirir era a aquisição direta. Na Lei 8666, a gente tinha duas situações, na verdade, três, mas duas são mais importantes. A gente tinha a dispensa de licitação, a gente tinha a licitação dispensada ou dispensável, e a gente tinha a inexigibilidade de licitação. Os dois casos que importam para a gente aqui, a dispensa e a inexigibilidade. O que é a dispensa? São as situações que eu tenho na lei que elas dispensam o gestor de licitar. Eu posso fazer... Quer fazer uma pergunta? Não. Eu dispenso o gestor de licitar. São situações que eu tenho lá na lei diversos incisos, isso está repetido na 1433, houve algumas modificações do 8666 para 1433, mas isso está repetido na 1433. São situações em que o gestor não precisa licitar. E a inexigibilidade, já de forma diversa, são situações em que o gestor não tem condição de licitar. Qual é a ideia aqui? São situações em que a competição é inviável. Porque o que vocês têm que ter na cabeça de vocês quando a gente vai falar de licitação? A ideia aqui é que a competição gere um benefício para o Estado, para quem está comprando. Isso está no cerne do pregão. Tá? Isso está no cerne do pregão. A intenção do pregão, que a gente vai ver agora, é gerar uma vantagem para o Estado. Qual era o problema desse cenário que a gente tinha na 8666? A gente não tinha uma modalidade ágil, uma coisa rápida, para atender a aquisição de bens e serviços mais simples. Não existia isso. E havia necessidade de adquirir esses bens. Como é que se fazia isso na prática? Aquisição direta. Fala aí, Leandro. Zé, só para contribuir, os casos de contratação direta, o único que a gente se enquadra são nas licitações dispensável, né? A inexigibilidade, a gente não tem um produto e não é fornecedor exclusivo de nada. Então, assim, só para você saber, acho que vale a pena você passar para eles entenderem o que é, né? Mas a gente não se enquadra em nenhum caso de inexigibilidade, porque normalmente quando você diz que tem um produto para o município que você pode contratar por inexigibilidade, o município imediatamente pede. Você tem um certificado que atesta que você é o único fornecedor, alguma coisa da junta, eu imagino, né? Na verdade, acontece o seguinte, você vai encontrar isso em vários setores, não é o caso de vocês, mas aí normalmente não é bem no documento da junta, pode ser, mas o mais comum é um certificado de exclusividade. Por exemplo, para dar um exemplo bem concreto, software. Isso é muito comum na área de software. Né? Aí o cara é o único representante no Brasil da Cisco, para dar um exemplo. Sim. Aí esse cara vem com o certificado da Cisco, lá de fora, e o cara comprova, eu sou o único representante da Cisco no Brasil. Entendi. Aí eu não tenho como ter competição, eu só posso contratar com esse cara, eu não tenho como ter competição. E aí, em função de não poder competir, não existir uma possibilidade de competição, eu vou contratar direto com esse cara. Uma outra circunstância, que pode eventualmente um dia ser o caso da Natália, serviço de advogado. A depender do serviço que o advogado vai prestar para a administração, a contratação dele também pode se dar por inexigibilidade. E aí é justamente o cerne. Eu vou fazer o seguinte, deixa a gente dar um passo mais adiante, e aí eu vou mostrar para vocês justamente a questão que está aqui. Bom, qual era o caso aqui? Esses bens e serviços mais simples, eu precisava comprar de alguma forma, e normalmente se dava por aquisição direta. Só que a aquisição direta, qual é a questão que se coloca aqui na aquisição direta? Na aquisição direta, normalmente por dispensa, alguma coisa assim, o gestor é obrigado a ter um conteúdo mínimo ali para formar o processo administrativo de contratação.
Qual é o cerne aqui, o centro dessa contratação? As cotações de preço. Tá? Normalmente, a gente exige 3 cotações de preço. Eu tenho que ter 3 preços e eu vou buscar, dentro daquilo que eu quero contratar, o melhor preço dentro desses 3. O que acontecia? Ou melhor, o que acontece na prática? Quando a gente for falar de aquisição direta, a gente vai mergulhar nesse tema com mais propriedade. Mas o que acontece? Eu estou falando aqui português claro, não estou falando para nenhuma criança, que são todos conhecedores da rotina da administração, seja como vendedores da administração, seja como gente como eu, que está dentro da máquina, ou que conheceu a máquina, como é o caso do Leandro. Na prática, acontece o seguinte: o gestor precisa comprar uma tonelada de café, vai comprar lá umas sacas de café. Ele vai meter a mão no telefone, vai ligar para o fornecedor habitual dele, vai dizer: meu amigo, olha só, eu preciso comprar X sacos de café. Você pode mandar aí as cotações? Aí o cara vai arrumar 3 cotações para ele, da empresa A, da empresa B, da empresa C. Vai mandar para ele, ele vai colocar aquilo, vai formalizar aquilo no processo administrativo. O processo administrativo vai estar formalmente regular para fim de aquisição, mas não houve a efetiva pesquisa de preço necessária para que a administração adquirisse o preço mais barato. Adquirisse da maneira menos custosa e mais benéfica para ela. Então, o legislador se tocou disso. As pessoas não são ingênuas, as pessoas sabem que isso se dá na administração pública. Né? E qual é a resposta que se coloca a isso aí? Lei 10.520 de 2002, Lei do Pregão. Tá? O que vai dizer lá no artigo 1º, parágrafo 1? O pregão, o objetivo do pregão é a aquisição de bens e serviços comuns. A definição da lei é aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. Então, esse é o dado importante que tem que ficar na cabeça de vocês aqui. Especificações usuais de mercado. O que ele quer dizer com isso aqui? Caneta esferográfica, corpo transparente, tinta azul ou similar. Alguém encara a tradução? Alguém sabe traduzir? Me diz aí, o que eu acabei de definir? Bota aí, tu não vai escapar. Ninguém arrisca? Bic. Exatamente. Caneta Bic. Exatamente. Eu consigo definir uma caneta Bic pelas especificações dela. Disco compacto para leitora a laser, regravável, tamanho, né, X polegadas, etc, etc, etc. Que eu acabei de definir. Compacto disco de gravação do computador. E assim sucessivamente. Então, e aqui está o cerne do que eu falei da questão da inexigibilidade. Porque o que aconteceu conforme a lei 10.520 foi entrando na administração e a prática do pregão foi entranhando na administração? Você começou a ter uma situação em que não só bens começaram a ser definidos nos termos de referência através das especificações usuais de mercado. Você consegue contratar serviços também. Eu considero boa parte dos serviços que se prestam hoje na sociedade, de modo geral, eles são padronizados. Deve ser o caso de vocês. Né? Curso de reciclagem de motorista, isso é padrão. Eu tenho um conteúdo padrão, eu tenho uma quantidade padrão de horas-aula que eu tenho que entregar, eu tenho requisitos padrões para aquele curso. Se eu tenho esses requisitos padrão e eu consigo traduzir isso em termos de referência, eu consigo comprar isso no pregão. Então, esse é o dado. E aí era o caso da advocacia. Determinados serviços da advocacia, eu consigo fazer isso. Outros determinados serviços eu não consigo. Os serviços que eu consigo fazer, a definição das especificações de mercado, eu posso contratar um pregão, eu posso contratar um advogado pregão sem a menor dificuldade para a administração pública. Agora, outros casos eu não consigo. Para dar um exemplo concreto, advocacia trabalhista contenciosa, né? Eu posso colocar no pregão. É normal, a advocacia trabalhista contenciosa. O que esse cara vai ter que fazer? Esse cara vai ter que fazer peça trabalhista, vai ter que ir para audiência, vai ter que recorrer de sentença, aquela lista, vamos dizer, aquele pacote de serviços que a gente adquire quando vai num advogado. Esse serviço eu consigo definir num termo de referência e consigo colocar num pregão. Eu consigo comprar esse serviço de pregão. Normalmente como? Vai ter aí um leilão reverso. Eu vou colocar um valor X por processo trabalhista que esse cara vai assumir e os escritórios de advocacia podem participar dando desconto sobre o valor que eu coloquei.
Agora, numa outra ponta, imagina que eu preciso contratar o Marçal Justen Filho para dar um parecer sobre contratação de material bélico para as Forças Armadas para a produção do submarino nuclear brasileiro. Eu não consigo especificar isso em termos de referência. Eu estou contratando o Marçal não é pelo submarino, pelo que ele vai falar. Eu estou contratando o Marçal porque ele é o Marçal. O cara tem não sei quantos livros, né, sobre licitações colocadas. O cara é o vamos dizer assim, a grande fera desse cenário de licitações. Esse serviço desse cara eu não consigo colocar no termo de referência, então eu tenho que jogar para a inexigibilidade de licitação. Então está aqui a diferença. Ficou claro isso? Ficou tranquilo de entender? Sim. Pronto. José Ricardo, tem valores e prazo dessa execução? Um valor máximo que você pode colocar nessa dispensa? Na dispensa eu tenho uma situação em que eu tenho um valor máximo para colocar. Era o antigo 24, inciso 2 ou 3 da 8666. A 1433 repete. Eu tenho uma contratação lá de até 60 mil, que eu estou com dispensa de licitação. Na inexigibilidade, não tem valor, não tem limite de valor. A questão se dá muito mais pela impossibilidade de eu ter 2 ou mais fornecedores que possam me entregar aquilo, do que propriamente o valor da licitação. Então, se amanhã a LM for a única fornecedora de um curso X ou Y, não interessa quanto você cobra. Se a administração precisa do teu curso, ela vai poder contratar você independentemente de qualquer licitação. Já por uma outra via, se você tem outros cursos da mesma modalidade dos cursos que vocês fornecem no mercado, e isso consegue ser definido em termos de referência, padrão de hora-aula, padrão de conteúdo, padrão de duração e tudo mais, aí muito provavelmente vocês vão ser jogados para o pregão. Tranquilo? Pronto. Então, especificações visuais de mercado, é isso que tem que estar na cabeça de vocês. E aí, especificações visuais de mercado, o TCU aceita muita coisa. Tem o caso, por exemplo, o seguinte, havia uma vedação na 8666, a referência à marca. Essa referência à marca foi mitigada pela 10.520, porque eu posso fazer referência a caneta BIC ou similar, para facilitar o trabalho do gestor na hora de preparar o termo de referência. Vocês sempre vão encontrar no edital a referência ao produto que vocês querem adquirir, a definição técnica daquele produto ali. E aí eu consigo definir muita coisa. Eu consigo hoje, por exemplo, contratar obra de engenharia via pregão. Consigo contratar, no caso de vocês, curso de capacitação via pregão, desde que eu consiga estabelecer a especificação usual de mercado, o padrão de mercado para aquele determinado produto que está sendo adquirido ali pela administração. No nosso caso é mais fácil, porque todos os produtos que a gente trabalha já é definido por uma legislação. Então já tem as especificações de cada produto que tem que ter. Exatamente. O que vai acontecer? O CONTRAN provavelmente estabelece lá na regulamentação uma carga horária mínima e um conteúdo mínimo de matéria a ser tratada. E provavelmente um conteúdo mínimo de exame ou de qualificação. Isso estabelece de requisitos, estabelece, inclusive tecnológico, né? No caso do online, um requisito mínimo, inclusive tecnológico. Isso estabelece um padrão mínimo. E aí todo mundo segue esse padrão mínimo. A administração abraça esse padrão, pega esse padrão mínimo, coloca no termo de referência e passa a contratar via pregão. Tá? E aí como é que se dá o julgamento do pregão ali? Ele coloca na lei lá, artigo 4º, inciso 10. Julgamento e classificação. Critério do menor preço. Na 10.520 era só critério do menor preço. A 14.133 já estabelece critério do menor preço ou critério do maior desconto. Então, agora eu posso ter 2 tipos de disputa no pregão. Ou eu vou reduzindo o preço, ou eu posso ter uma situação também que eu vou aumentando o desconto que eu estou dando sobre o preço fixado pela administração. Em ambos os casos, na prática, o que está acontecendo é o seguinte, a administração quer comprar o mais barato. E aí, qual é a vinculação lógica aqui? Porque aí, se você for pegar... Eu mesmo devo ter falado isso quando o Leandro me chamou para falar um pouco sobre a nova lei de licitações. Eu lembro que em um dado momento eu falei assim, olha, a questão da administração não é comprar pelo menor preço. Não sei se alguém aqui, tirando... Eu sou da administração, eu sei que o Leandro já foi. Algum de vocês já foi da administração pública? Ou não? Não. Alguém, tudo bem, alguém já chegou na repartição, uma repartição chegou em Detran, alguém já chegou no Detran e encontrou caneta que não escreve? Ou furador de papel que não fura?
Tenho certeza que todo mundo já passou por uma experiência dessa. Eu não tenho dúvida. Eu já tenho uma estrada nessa brincadeira aí. Então, eu tenho certeza que todo mundo já encontrou uma porra dessa. O que acontece aí? Tá? As pessoas tendem a confundir lá dentro da administração o menor preço com o melhor preço. Tá? Não, a administração não tem que se guiar pelo critério do menor preço. A administração se guia pelo critério do menor preço, dadas as especificações técnicas e do produto que se pretende adquirir. Não faz sentido para a administração comprar uma caneta, como aquelas chinesas que a gente vira e mexe vê por aí, que não funciona, que dali a 3 dias a tinta seca. Não é por aí. Tem que comprar o menor preço de uma caneta que funcione efetivamente. E aí qual é o link que se faz aqui? Por que aqui no pregão eu posso perseguir o menor preço? Porque a especificação técnica mínima já está posta. Se a especificação técnica mínima já está posta e eu sei que aquela especificação funciona, aí eu posso buscar o menor preço. Que é uma coisa que não vai acontecer nas outras modalidades, nos outros critérios de julgamento. Por quê? Porque nos outros critérios de julgamento eu tenho que levar em consideração a possibilidade daquele objeto, se contratado por um preço muito baixo, não se revestir da qualidade necessária para os fins que a administração se vale dele. Então, por isso que o caso de vocês pode ir para pregão. Por quê? O CONTRAN já fixou uma especificação mínima. Eles já sabem que aquele quadro de especificação mínima ali funciona, vai atender às finalidades da administração. Aí eu posso perseguir o menor preço. Se a gente for mergulhar nas outras modalidades, a gente vai passar por elas, quando for falar do critério de julgamento, vocês vão ver que a coisa não é sempre o menor preço. Né? Então, é como eu costumo dizer lá no tribunal, e em outros lugares. Café, por exemplo. Café, a administração não pode comprar por pregão. Café tem que ser comprado por dispensa de licitação. Se comprar por pregão, mesmo a especificação mínima não vai funcionar. O café não vai dar muito certo. Mas, enfim, a ideia é sempre atingir, no caso do pregão, menor preço. Seja por menor preço propriamente dito, seja como está na 14.133, maior desconto. E qual foi uma outra novidade que veio da 10.520? Que foi uma coisa que depois foi adotada como prática na administração e virou lei agora com a 14.133. A inversão da ordem. Tá? Se você vai estudar na lei 8666, você vai ver que a ordem da licitação, o processo, se dá mais ou menos o seguinte, né? Fase interna, fixação dos requisitos para contratação e tal, inaugura a fase externa com a publicação do edital. No edital, o pessoal apresenta suas propostas, eu tenho a habilitação dos licitantes, eu entrego vários envelopes. Vou entregar um envelope de habilitação, envelope de proposta. Aí a comissão de licitação começa a abrir os envelopes de habilitação. Aí verifica, o licitante já está habilitado. Aí é aquela pilha de documento, né? Contrato social, identidade do representante legal, né? Aqueles anexos todos, declaração que não está empregando escravo, que está empregando menor, que cumpre as reservas legais da administração, certidão negativa de débito, certidão de quitação de tributos, aquela penca de documentos que se exige para habilitar. Aí abre, vamos imaginar aqui 3 licitantes, 3 concorrentes. Aí o cara abre o envelope A, caça aquela documentação toda, passa um pente fino naquilo, está habilitado o licitante A. Aí abre o envelope B, tá aquilo de novo, está habilitado o licitante B. Abre o envelope terceiro, olha aquela documentação toda outra vez, está habilitado o licitante C. Aí ele passava para as propostas. Aí abre a proposta de A, abre a proposta de B, abre a proposta de C e faz o julgamento. Aí aquilo vai para... Ele declara o resultado, tem os recursos, tal, julgam-se os recursos, cessaram os recursos, vai para a autoridade superior homologar ou revogar. Aí ele homologa, adjudica o objeto. Na Lei 10.520, houve a previsão da inversão das fases. Eu passei a fase do julgamento das propostas para antes da fase da habilitação. Isso foi um ganho para a administração tremendo, por uma razão simples. Eu só vou olhar a documentação da habilitação do primeiro colocado. Ou seja, eu poupei a comissão de licitação de ter que olhar a documentação do licitante B, C, D, E, de todos aqueles que não venceram a licitação. Tanto foi um ganho que foi adotado como prática na Lei 14.133. Hoje, o que diz a 14.133? Em princípio, a regra é
julgamento das propostas e exame de habilitação depois do julgamento das propostas. Se a comissão de licitação tiver motivos razoáveis para crer que é mais interessante para a administração primeiro examinar a habilitação e só depois examinar as propostas, ela pode fundamentadamente fazer a inversão. Dessa vez seria a desinversão, vamos dizer assim. Ela pode fundamentadamente fazer essa inversão. Mas hoje, primeiro eu olho as propostas e só depois eu vou olhar a habilitação. Tanto assim que vocês vão ver, se você abrir lá as fases do compras.gov, você primeiro vai ter suas propostas examinadas. E eu só vou olhar a habilitação do cara que ganhou. Se a habilitação do cara que ganhou tiver alguma falha e cair, aí é que eu vou olhar do segundo colocado. E assim sucessivamente. Justamente para quê? Para evitar que a perda, né, o excesso de trabalho da comissão de licitação, tendo que olhar a documentação de um por um até ali. Então, reparem vocês que a ideia do pregão esse é um negócio ágil mesmo. A intenção é que seja rápido. Por quê? Porque o que eu estou comprando ali não é nada muito diferente do que acontece no dia a dia. Eu não estou comprando o projeto do Guggenheim, o material bélico para fazer o submarino nuclear da Marinha. Estou comprando uma coisa simples, né? Uma coisa que já é especificada no mercado. Até aqui, galera, tudo tranquilo? Mas isso para o fornecedor é bem ruim, né? Porque muitas vezes você tem participantes ali que não está habilitado, mas que fica dando um lance e diminuindo o valor. Ou o primeiro habilitado ganhou com valor bem abaixo e ele depois não é habilitado. Que é a manha do mergulho, né? Muitas vezes eu tenho aí um conluio entre 2, 3 empresas, o cara joga lá para baixo, a empresa que eles querem que contrate realmente, ela fica ali, ela dá um preço competitivo e as outras jogam para baixo. Essas ganham e o cara consegue, de certo modo, manipular a ordem da licitação ali. Qual é o caminho para resolver isso? Tem que tentar impugnar esses caras, né, na fase de habilitação, você seguir impugnando. Eventualmente, é um caminho que pode seguir, trabalhoso, mas pode seguir. Eventualmente, tentar provar a relação desses que são inabilitados com aquele que terminará habilitado. É um trabalho de investigação um pouco mais complicado, mas pode ser feito, a depender do montante que você está disputando, pode valer a pena você fazer uma investigação desse tipo, ou tentar sanar isso antes da licitação começar, impugnando lá o edital, tentando deixar mais firmes os requisitos de habilitação colocados ali. Porque às vezes o cara tem uma falha, às vezes o cara tem um capital social que não permite a participação naquele pregão, às vezes você consegue, por alguma, provar a participação antes, indagar da administração se empresas coligadas podem participar da licitação, às vezes o cara não é ME, às vezes o cara está com embora o cara esteja enquadrado como ME, a faixa de lucro dele no ano anterior desenquadraria ele e ele tem que sair. Então tem sempre meio, mas realmente é complicado, dado inclusive a agilidade do negócio. Bom, na Lei 14.133, pregão obrigatório. O sucesso foi tão grande que a modalidade de licitação pregão se tornou algo obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento, como eu disse, poderá ser o menor preço ou o maior desconto. Tá? Está no artigo 6º, 41 da 14.133. Esse do maior desconto eu nunca enfrentei, não. Sempre não, o menor preço. Como é que vai ser? É a mesma lógica do negócio. A diferença é o seguinte, é porque tem determinados mercados, vamos pensar aqui, por exemplo, passagem de avião. Passagem de avião é um mercado onde a operadora de turismo pode ter um acordo com a empresa aérea, não de valor de passagem, mas de desconto a ser oferecido. Ela tem um valor fixo, uma tarifa fixa de voo, e em cima daquela tarifa fixa de voo, o camarada pode oferecer descontos. A administração pode se aproveitar desse tipo de estrutura para estabelecer um pregão por maior desconto. De todo modo, né, você tem sempre uma situação de leilão reverso. Ou eu estou sempre jogando meu preço para baixo, mas ou eu estou jogando meu preço para baixo de verdade, ou eu estou em cima de um preço que está firmado pela administração, aumentando o percentual do meu desconto. É muito comum, pode ser muito comum, pode ser também utilizado, não é às vezes, né? Contratação de veículo, de motorista, esse tipo de coisa assim. Às vezes eles fazem por credenciamento, mas
pode ser também maior desconto por quilômetro rodado e alguma coisa assim, para dar ganho de escala para a administração. Tá? Como é que se dá o pregão hoje? É o rito, os que eles chamam de rito procedimental comum, artigo 17 da 1433. Então, o que eu tenho? A famosa fase interna, fase preparatória. O que é isso? É basicamente o que vai acontecer dentro da administração. Eu tenho um cara que é o setor requisitante, esse setor requisitante precisa de curso de capacitação de reciclagem para motorista. Esse camarada vai fazer requisição à área de compras. A área de compras normalmente é a responsável por definir o termo de referência, as especificações usuais de mercado que eu quero lá. Então, os caras vão fazer um termo de referência. Um documento simples. Termo de referência, objeto, contratação de serviços de fornecimento de custos de reciclagem, e aí ele vai dizer ali o que precisa. Olha, eu preciso de um custo de reciclagem para motorista, com no mínimo 360 horas aula, com um conteúdo mínimo disso, daquilo, conforme resolução CONTRAN XYZ e tal. Posto esse documento, eu posso preparar um edital de pregão, onde eu vou estabelecer as regras que esse pregão vai seguir. Se esse pregão vai ser eletrônico ou presencial, hoje a forma eletrônica ela é preferencial, eu só posso fazer pregão presencial justificadamente, eu não posso tirar da minha cachola e fazer um pregão presencial. Eu vou estabelecer todas essas regras no edital de licitação. No momento em que eu... Fala aí. E essa justificativa tem que ser apresentada? O que acontece? Ela não precisa ser apresentada para a fase externa. O que você está me perguntando é o seguinte: se essa justificativa tem que ir para o edital. Né? Não. Ou se eu posso consultar essa justificativa? Pode. Tem que poder. O processo é público. Tem que poder. A não ser que o próprio objeto da licitação, da contratação, seja um objeto sigiloso, e aí, muito provavelmente, você não vai ter um objeto de pregão, você vai ter uma outra circunstância. Né? No caso que a gente está tratando aqui, embora essa justificativa não vá ser divulgada para fins de publicação de edital e tudo mais, você tem que ter acesso ao processo administrativo onde essa justificativa está estabelecida. E aí o cara tem que colocar. Fala aí. Aí eu posso protocolar um pedido e solicitar essa justificativa. Com certeza. Pois é. O problema que a gente enfrenta normalmente, isso que o Lucas falou é um problema, mas assim, na maioria dos casos, eles pedem que a empresa ministre curso presencial para favorecer um cara daquela localidade, que o deslocamento... A gente dá o presencial, a gente acha que está hoje aí umas 14 em andamento. Né? A gente dá esse presencial. Mas a gente tem a opção do online, que eles normalmente querem brecar para favorecer o amigo da esquina. A gente está falando de município pequeno, cidade pequena, todo mundo se conhece, e aí a gente fica nessa luta. E dificilmente eles acatam o recurso nosso sob a alegação de que a qualidade do produto é determinada pela administração, que a administração não tem internet para todo mundo. Né? E, enfim, aí eles usam uns fundamentos, fica foda de você contestar como eles estão fornecendo o curso. E tem que fornecer a internet, né? O cara não pode acessar em tese no celular dele e tal, enfim. E a gente acaba perdendo, né, muitas das vezes, porque o cara local ganha. Então, acho que se você puder comentar ou criar... Claro, o remédio aí está o seguinte, porque vamos aqui desenvolver um raciocínio. Quem estabelece as especificações usuais de mercado do produto que vocês vendem não é o município que está comprando, é o CONTRAN. É isso que acontece, é o CONTRAN. Ele define as duas modalidades, tem as duas possibilidades. Ninguém compra o curso com base nas especificações criadas pelo município de Varriçai, para dar um lugar aqui perto. Né? O município de Varriçai compra o curso de vocês, porque o curso de vocês está especificado conforme a resolução do CONTRAN. Então, argumento foda, muito bom. De cara, eu já diria o seguinte: na hora que sair um edital, que você pede um esclarecimento como esse, se eles responderem dessa forma, eu já faria impugnação do edital antes mesmo de começar o pregão. Olha, o edital está violando a isonomia, está restringindo a competição. Por quê? Porque quem estabeleceu a especificação usual de mercado, que é o CONTRAN, não estabeleceu essa diferenciação entre presencial e online. Ele tratou os dois igualmente.
Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que desde que cumpridas as especificações usuais de mercado estabelecidas lá na resolução do contrato, o teu curso tem o mesmo valor do curso presencial. Ou seja, ele não pode, com base nessa ideia de que o curso presencial ele tem que dar internet para todo mundo aí tal, fazer diferenciação entre a contratação. Se o edital dele exige cursos apenas presenciais, ele pode ser impugnado com base em violação à isonomia. Ou, mais tecnicamente, embora eu tenha uma violação à isonomia, tecnicamente o que eu tenho é uma restrição indevida à competitividade na licitação. Porque o produto que vocês estão vendendo tem as mesmas especificações técnicas do curso presencial. Eu, se tivesse que fazer uma impugnação, eu faria por essa linha. A gente já apresentou esse argumento e foi negado também. Eu vou até trazer depois. Mas só dentro da administração, né? Isso. Já pensaram em questionar judicialmente? Não. Porque talvez porque assim, que aí aqui de novo, né? Vamos falar o português claro aqui. Se a intenção de fato do cara do município, para dar um exemplo aqui meramente pedagógico, não tenho nada contra a Varriçai, pelo contrário, é um lugar bastante aprazível. Mas digamos que, né, a administração de Varriçai de fato quer presentear um amigo. O cara não vai ceder na primeira pancada que você der. O cara vai. Vamos sentir qual é desses caras. Vamos, né, responder aqui um negócio e jogar para eles. A questão toma um grau diferente quando você parte para o judiciário. Porque aí me parece que no judiciário, saindo do julgamento interno da administração, esse argumento ganha muito mais peso. Até por uma questão pragmática. Pensemos o seguinte: o cara que está respondendo tua impugnação, ele é membro, vamos colocar lá que ele é membro de uma comissão de licitação, de uma comissão de compra. 90% dos casos, e aí eu vou dar um chute aqui estatístico, mas eu acho que 90% dos casos, quem está do outro lado da linha quando você faz essa impugnação é um camarada comissionado, é o sub do sub do sub comissionado naquela administração ali. Ele nunca vai julgar a teu favor. Essa é a realidade concreta. Por quê? Porque se ele julgar a teu favor, no dia seguinte ele é exonerado. Essa, infelizmente, é a realidade do que vocês estão enfrentando. Então, assim, vale a pena, a meu ver, investir numa boa argumentação na hora da impugnação. Por quê? Porque você já está plantando a sementinha da impugnação judicial. E, eventualmente, se for econômico, se for interessante para a empresa vencer aquele contrato, buscar aquele contrato, pensar nisso. Vou bater uma porrada, porque às vezes é isso que muda o andamento lá dentro. Né? O cara, às vezes, tomei um mandado de segurança aqui. O cara, não, peraí, tem que olhar isso com mais carinho. Só essa impugnação não vai, só essa resposta não vai satisfazer o cara. Porque às vezes o que muda é só isso. Você apresenta a mesma impugnação no judiciário. Mas quando vem a ordem judiciária, quando eu chamo a procuradoria do município, quando eu boto luz, porque esse aqui é o dado concreto, quando eu boto luz em cima do que está acontecendo, aí a galera, às vezes, bota o galho dentro. Tranquilo? Quer falar, Leandro? Não, perfeito. Beleza, então, tranquilo. Então, rito procedimental. Quando a gente chegar lá na hora de falar de impugnação e tal, aí a gente troca uma ideia. Você recebeu um negócio hoje, no final você mostra pra gente aí. A gente troca uma ideia mais profunda, porque normalmente essas manhas de impugnação, de recurso, a gente acaba trazendo muito lá do processo civil. A prática judiciária acaba facilitando muito essa atividade, que às vezes te acende alguns argumentos que normalmente você não teria. Mas rito procedimental comum, artigo 17. Fase preparatória, fase interna, termo de referência. Botei o edital na rua, publiquei o aviso de licitação, começou a fase externa. Apresento propostas ou lances, né? Essas propostas ou lances vão a julgamento, alguém ganhou. Esse que ganhou vai para habilitação, eu verifico a documentação da habilitação desse cara, se tiver tudo certo e não tiver recurso, eu homologo o resultado. Normalmente tem recurso, vai ter alguém apontando erro de habilitação, vai ter uma fase recursal, isso vai ser julgado, terminaram os recursos, a autoridade superior para fins de homologação do resultado. Homologou o resultado, o objeto está pronto para ser adjudicado. Aí eu só revogo por um motivo de interesse público. Se não tem motivo de interesse público, eu adjudico o objeto e faço a aquisição. Artigo 29, que foi o que eu disse.
Se o objeto a ser adquirido possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, o pregão prefere as demais modalidades. Ou seja, mesmo esquema. É uma modalidade obrigatória. E se eu, por alguma razão, quiser dispensar o pregão, se eu quiser, olha, eu não vou fazer isso aqui por pregão, eu vou fazer por concorrência, eu tenho que justificar as razões pelas quais eu estou fazendo isso. E aí é isso que o Lucas colocou. Embora eu não tenha que publicar isso diretamente, essa documentação é pública. Porque qual é a presunção que a lei coloca aqui? A presunção que a lei coloca aqui é de que o melhor interesse público será atendido pelo uso do pregão. Então, se por alguma razão o gestor entende que, olha, o melhor interesse público aqui não é pregão e concorrência, ele tem que escrever. E você, na qualidade de licitante, tem que ter acesso a essa documentação. Tá? Até aqui tranquilo, né? Isso, fala aí, Lucas, fala aí. A adjudicação vem depois da homologação, então? Seria o decreto de que a empresa... Seria, então, a fase que a empresa foi declarada vencedora. E o que acontece? Quando eu homologo, o que eu estou falando quando eu falo homologação? A 866 fazia um pouco de confusão com isso. A doutrina, se você pegar o Marçal, que a lei fala em adjudicação e homologação, mas, na verdade, o que tem que acontecer é o seguinte, homologa-se o resultado, que não é atribuição da comissão de licitação a contratação. A contratação é feita pela autoridade superior. A comissão homologa. A homologação é o seguinte, carimbei, aqui foi tudo ok. Aqui eu respeitei a legalidade, respeitei a eficiência, respeitei a legitimidade, obtive menor preço, respeitei a economicidade, os princípios gerais de licitação estão obedecidos aqui nesse processo. A autoridade superior está aqui na sua mão. Pode chamar para contratar, se quiser. Porque essa é a questão. Podem existir razões de interesse público por parte da autoridade superior que autorizem a revogação daquele certame. O que é a adjudicação? É a entrega do objeto licitado ao licitante vencedor. Aí a autoridade chama o cara, vem cá e contrata. Esse processo de vem cá, senta aqui, assina o contrato, é a adjudicação do objeto. Por isso que a homologação vem antes da adjudicação. Mas, de fato, a lei faz uma confusão nesse sentido, porque 8666 fala em adjudicação e homologação. Então, parece que a adjudicação acontece antes da homologação. Tranquilo? Pronto. 25, parágrafo 3º. E aí, já entrando na parte mais prática aqui do nosso tema de hoje. Todos os elementos do edital devem ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital. Onde é que isso vai aparecer? No DO daquela entidade. Toda entidade publica suas coisas em algum DO. Tá? No caso do município do Rio, todos os órgãos do município do Rio publicam no DO do município. Eu, fazendo pesquisas aqui para montar esses slides, verifiquei que tem uma porrada de municípios que publica no DO da União. Outros tantos municípios publicam no DO do Estado. Então, no DO, você sempre vai encontrar esse aviso de licitação. E aí o Davidson, que eu acho que é o cara que faz as buscas aí, qual é o nome do software que você usa, Davidson? Fala pra gente aí. Eu uso muito Licita Já, quando olhar a licitação. Pronto. E fazem uma busca. Eles vão... É busca por palavra, né? Você bate lá aviso pregão, e ele vai nos DOs e sinaliza para você todos os avisos pregão. E aí você vai filtrando, não é isso? Isso, vai entrando, aí puxa edital. Isso aí. Então, assim, era mais ou menos o que eu já imaginava. Se você for fazer essa busca manual, você vai tem como fazer, mas você vai ter um trabalho enorme. O software, nessas horas, ele é de fundamental importância. Por quê? Porque você consegue direcionar a sua busca, né? Inclusive em cima do objeto. Você pode usar também a UASG, né? A unidade de gestão. Cada órgão que se cadastra lá no Compras.gov tem um número. E aí, se você quer mirar uma busca por esse número, você joga esse número, deve provavelmente conseguir fazer essa busca por esse número também. Você joga esse número lá e ele vai dar todos os atos que aquela UASG praticou. Aonde mais você vai encontrar os documentos da licitação? O sítio eletrônico oficial onde eles devem ser divulgados. Que sítio é esse? Normalmente o site do próprio órgão. Então, se você entrar no site do TCM, você vai encontrar os editais de licitação lá do TCM. Se entrar no site do TCE, você vai encontrar os editais de licitação do TCE. Eu não sei todas as prefeituras do Brasil, né? Imagino que a grande maioria tenha. O que vai facilitar muito agora no futuro não muito distante
é o PNCP, né? Fala deles, diga aí. Tem muito município, principalmente os municípios de Minas, no interior, eles têm um diário que é do estado, que os municípios falam que é diário do município do estado. Tá. Aí eles divulgam ali. Às vezes é só uma notinha só que o cara bota, mas com link, com aquele link você consegue abrir lá o site dele e achar o edital. Isso, exatamente. Não, o DO do Rio, o DO do Estado do Rio faz a mesma coisa. Tem lá, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, avisos não sei o quê e outros municípios. Aí tem aquela chuva de coisa dos municípios, tá? Tem alguns sites que centralizam essas atividades também, tá? Eu achei o gov.br/compras, né? É o precursor do PNCP, do que vai ser o PNCP no futuro não muito distante. Tem o ecomprasrio.rio.rj.gov.br, é o do município do Rio de Janeiro. Tem o compras.rj.gov.br, que é do estado do Rio. Eu, no Google, eu encontrei o de Minas, tem um do estado de Minas, sei que o estado de Goiás tem também, então eu imagino que já em preparação para o PNCP, já se preparando para o Portal Nacional de Compras Públicas, o pessoal está colocando essa informação na internet cada vez mais. Tá? Na prática, o que a gente tem? Conjunção de e-mails. Você vai no DO, o que você vai encontrar no DO? O aviso. Aviso de pregão, aviso de licitação pregão. Vai ter uma licitação na modalidade pregão, na data tal, etc, com objeto tal, o ASG número tal. O edital e demais documentos podem ser encontrados no site tal ou obtidos na repartição ao custo módico de 30 centavos a xerox. Eles costumam dizer que se você quiser em papel, ou você leva uma resma, ou você paga uma xerox lá na hora. Na prática, você vai lá no site e pega as informações todas. Então, é o caso do município do Rio, do estado do Rio, da União, N municípios. Eu creio que hoje praticamente todos. Por quê? Não só o comando da 14133 manda unificar essas informações num lugar, há um comando legal, há uma determinação de que essas informações fiquem todas unificadas num lugar, como na prática acaba sendo interessante para a administração. A gente não pode esquecer, vamos dizer assim, a eficácia do controle social. Você vai para um município pequenininho, como é o caso de muitas situações que vocês devem viver aí. Para além da sacanagem do camarada querer presentear o amigo e tal, a gente não pode esquecer da famosa oposição. Tem lugares que não tem oposição, mas tem lugares que tem. E uma das melhores maneiras da oposição pressionar a situação nesses casos é o famoso controle social. É a impugnação da licitação, a impugnação do edital, às vezes nem pelo camarada que está participando. Lá no tribunal é relativamente comum a gente pegar uma denúncia de quem... Não é que o cara não tenha nada a ver. Muitas vezes tem a situação do laranja, do pedido e tal. Mas, às vezes, a impugnação não tem nenhuma relação direta com o objeto que está sendo licitado. Às vezes é uma questão como essa. Olha, o edital não foi divulgado corretamente. O aviso foi publicado muito em cima. É ponto de controle de auditoria do TCM a questão dos prazos entre publicação e início da apresentação das propostas dos lances. Então, fala aí. Esses prazos têm a definição de quanto tempo máximo ou mínimo? Cara, boa pergunta. Eu tenho que olhar na lei, eu não sei te dizer. Mas tem uma definição mínima sim. Justamente por quê? Para preservar a questão da publicidade na atuação dos licitantes. Entendeu? A tendência no futuro é reduzir esses prazos. Por quê? Porque uma das funções que o PNCP vai exercer, o Portal Nacional de Compras Públicas, ele vai ter uma função lá que é uma função de pré-habilitação. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai ter a possibilidade de mandar a tua documentação e, mandando a tua documentação e aquilo sendo aprovado, você vai ter uma certidão que vai substituir toda a tua documentação de habilitação. Com aquela certidão, você consegue participar de qualquer licitação. Você está habilitado para participar de qualquer licitação. E aí, o que vai acontecer? A tendência é esses prazos se reduzirem, porque esses prazos têm finalidade da publicidade de licitação e permitir ao licitante que obtenha a documentação e que possa participar. Mas esses prazos estão definidos sim, inclusive os prazos do rito comum. Você tem prazos específicos para cada atividade do rito comum. No Compras Gov hoje já tem, eu acho que esse ASG lá,
que você manda a sua Isso. documentação. Mas eu não vejo os editais usando isso. Mesmo assim, eles pedem toda a documentação novamente. Eles Que não vai se acontecer? utilizam daquilo. A ideia é que isso acabe. A intenção do PNCP e da 1433 é que isso acabe. Não há, assim, vamos passar para o lado de cá do balcão, vamos para o ângulo da administração pública. Você vê que eles vêm cortando etapas, né? A ideia inicial era examinar todas as habilitações, depois examinar todas as propostas. Aí isso acabou. Agora eu examino todas as propostas e só olho a habilitação de quem ganhou. Isso já é uma penca de documento. E você não pode esquecer o seguinte: aqui, vamos dizer assim, nós estamos falando da elite da administração pública brasileira, da elite dos licitantes. Tem uma empresa que tem um setor de compra, um setor de marketing, um setor de vendas, está tudo estruturado. O que a administração quer? A administração ela quer o menor preço, não interessa se é o LM Cursos ou se é o outro cara que está vendendo. E o outro cara que está vendendo, às vezes, é pequenininho. É a papelaria da esquina. Tem ele e a mulher dele, que faz, às vezes, de contadora, advogada e negociadora de produtos. A administração quer que esse cara participe, porque tem uma função de fomento público aqui. A ideia de restringir determinados pregões, a ME e EPP, é exatamente isso. A ideia é fomentar a atividade do pequeno empresário. Então, tem que facilitar a vida desse cara. Facilitar a vida desse cara é substituir aquela penca de documentação que talvez nem o cara que está dentro da administração pública sabe olhar, sabe entender aquilo, por um documento só. E deixar esse exame dessa documentação para quem entende, que está lá no PNCP, que está lá no site. Então, a tendência, paulatinamente, é porque o prazo é longo. Era prazo de 2 anos, logo depois da promulgação da lei, aumentaram o prazo para os municípios menores de 2 anos para 6 anos, então isso é bem paulatino, mas vai acabar acontecendo. Tranquilo? Sim. Já que você aproveitou de falar de documentação, o licitante ele pode exigir que o ganhador envie a documentação presencialmente para habilitar? Porque isso já aconteceu com a gente, ou ele tem que definir isso antes no edital? Essa regra tem que estar definida no edital. Porque já aconteceu muitas vezes a gente ganhar, ser habilitado, mas eles exigirem que a gente envie a cópia física da documentação para a prefeitura, para o órgão, para eles conferirem. E em momento nenhum você chegaram a questionar isso, qual foi o argumento que eles deram? Nenhum, não chegou a questionar? Eles falam que teria que ser a via original autenticada. Teria que ser o documento original autenticado. Pronto, perfeito. Aí a questão é a seguinte: a gente tem que verificar a seguinte situação, né? Primeiro, a previsão editalícia. Se há uma previsão editalícia nesse sentido, ou se, ao contrário, o que está acontecendo é um preciosismo de quem está examinando a documentação. Porque qual é a questão do documento autenticado aí? O documento autenticado é uma questão só, é a fé pública. Então, por exemplo, você tem uma certidão como certidão negativa de débito, a CND. A CND hoje é fornecida via internet. E ela é autenticada via internet. Não adianta eu levar no cartório para o camarada colar um selo lá para mim e dizer que aquilo é autêntico. O que vai tornar autêntica aquela certidão é aquele código de confirmação que eu tenho que acompanha ela. Hoje então, todas as certidões são tiradas via internet. Só, por exemplo, atestado de capacidade técnica já é uma cópia. Porque eu tenho o original e tenho que enviar a cópia. Então, aí qual é a questão? Eu tenho uma questão de previsão editalícia. Se eu tenho previsão editalícia quanto a isso, perfeito. A exigência pode ser feita. Se eu não tenho previsão editalícia quanto a isso, me parece que para que se fizesse uma exigência como essa, seria necessária alguma justificativa, algo do tipo: o pregoeiro desconfiou que aquele documento não corresponde à realidade e por isso quer olhar o original. Se ele não tiver nenhuma razão objetiva para duvidar daquela documentação, essa exigência me parece infundada. Principalmente se a gente considerar que, no caso, eu não sei, é pregão eletrônico? Sim, todos eletrônicos. Bom, principalmente se o pregão é eletrônico, porque aí eu tenho o portal lá e essa documentação está toda subindo via portal. A não ser que eu tenha uma justificativa objetiva para duvidar daquele documento, eu não posso partir da má-fé do licitante. Eu tenho que partir da boa-fé do licitante. Fala aí, Leandro. Zé, então, eu já troquei a pergunta, né? Em cima disso do que o Lucas está falando, na verdade, o que aconteceu aqui é o seguinte: a gente ganhou uma licitação em Niterói, né, com o valor de R$85 mil, mais ou menos, 88. E aí eles marcaram para a gente ir lá entregar o documento. Me parece que o documento foi entregue e a gente foi reprovado na fase de habilitação, sem
me parece que a gente não recebeu nenhuma notificação para contestar. E automaticamente eles homologaram a empresa que estava atrás. Quando a gente buscou saber, a outra empresa já estava com o contrato assinado ou alguma coisa do tipo. Olha, aí eu vou dizer para você o seguinte, sem querer puxar a sardinha para o meu lado nem nada, mas é o caso clássico, acho que a Natália está nos ouvindo aí, é o caso clássico de uma impugnação judicial. Porque o que acontece? Primeiro aí, né, de cara, se você entregou a documentação lá e a sua documentação foi rejeitada, a administração não pode rejeitar, assim, é pressuposto básico da administração pública. Eu sei que é complicado, por quê? Porque a gente está tratando de um objeto negocial e a agilidade das coisas muitas vezes não permite. Né? Eu entendo isso. Há um dinamismo das relações negociais que às vezes atrapalha. Mas, de cara, pensemos o seguinte: não existe rejeição de documentação sem fundamentação. Tá? Um dos pressupostos básicos da legislação, e qualquer legislação, a Natália me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas um dos pressupostos do Código Civil de toda a legislação que trata da relação entre administrado e administração pública é o pressuposto de que o administrado está de boa fé. A boa fé se presume, a má fé se prova. Tá certo? Então, esse é o primeiro argumento. Olha, eu não posso duvidar da documentação do cara só porque eu duvidei. Acordei um dia, minha mulher dormiu de calça jeans, sei lá, e aí eu achei a documentação do Leandro ruim. Eu não posso rejeitar dessa forma, eu tenho que fundamentar. Então, esse é o primeiro aspecto. Teria que ter uma fundamentação acerca da rejeição dessa documentação de habilitação. Segundo aspecto, depois dessa fundamentação, eu tenho que perguntar para o Leandro o seguinte: olha, Leandro, tua documentação foi rejeitada por motivos A, B, C, D, E, XYZ. O que você tem a dizer sobre isso? E você tem a chance de impugnar. E enquanto isso não for respondido, eu não posso ter homologação do objeto, por uma impossibilidade lógica. Se eu estou na fase recursal do procedimento, eu não posso ter homologação. A fase eu só posso ter homologação quando esgotados todos os recursos da licitação. Por motivo óbvio, enquanto eu não sanar todas as questões formais ou materiais que eu tenho ali naqueles recursos, o processo não está pronto para eu carimbar e dizer, olha, pode contratar, que aqui foi obedecida a legalidade, economicidade, legitimidade, etc, 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 etc. Então, esse é um caso aí que valeria uma discussão mais aprofundada, e não sei, talvez uma representação junto à Prefeitura de Niterói, porque é aquilo, quando você joga luz no negócio, talvez, às vezes, o pessoal bota um pé atrás. Mas eu diria para vocês isso, olha, de cara tem dois equívocos aí. O cara jamais poderia recusar a documentação sem uma fundamentação. Ele não pode partir do pressuposto que a tua documentação é falsa. Ele tem que partir do pressuposto que a tua documentação é verdadeira. Pode ser pode ser um papel de pão. Pode ser um papel de pão. Mas ele tem que partir do pressuposto que a sua documentação é verdadeira. E aí, se ele tem uma dúvida objetiva, fundada, acerca da tua documentação, ele recusa a tua documentação e diz por quê. Dito isso, ele submete esse fundamento da recusa a você. E você responde. Jamais, ainda que seja uma coisa sucinta, a certidão está fora de validade. Muito comum. A certidão está fora da validade. A certidão valia 6 meses, ele apresentou por 6 meses e 1 dia. Mas ele está dizendo por quê. Olha, a certidão está vencida 6 meses e 1 dia. O que não pode acontecer é uma recusa. Recusei por quê? Porque recusei. Que o Leandro é barbudo e o Lucas é mais gordinho e eu não curto nem barbudo nem gordinho. Isso não existe. Então, tem que ter atenção nesse caso aí. Esse caso que o Leandro está falando é esse que você recebeu, Lucas, agora? Ou você recebeu outro ainda? Não, tiveram outros também. Que para São Paulo a gente teve que enviar. Entendi. Fala, Natália, diga aí. Deixa eu só fazer uma pergunta para completar isso. Assim, então, para cada declarante vencedor, eu também abro um prazo de recurso. Se eu chamar 3 vencedores e eu recusar os 3, eu tenho que abrir 3 prazos de recurso para cada vencedor. O prazo de recurso vai ser comum. O que a gente chama de prazo comum? O que vai acontecer? Digamos que eu tenho 3 declarantes lá. O ato de recusa da documentação vai ser único. No mesmo ato em que eu recusar a documentação de A, eu vou dar. Recusei a documentação de A por isso, recusei a documentação de B por isso, recusei a documentação de C por isso. Esse é o marco inicial do prazo recursal. Ou seja,
é o mesmo prazo para todo mundo tem direito de recorrer naquele prazo ali. O prazo está contando para todo mundo. Na sequência, se aí digamos que A não recorreu, B não recorreu, mas C resolveu recorrer nesse prazo. Interposto o recurso, fim do prazo, A e B, que são os outros licitantes, vão ser chamados a contrarrazoar o recurso de C. Tá? Fala, Natália. Então, para poder ajuizar essa ação, tem um prazo? Bom, aí o que vai acontecer? Né? Aí tem aquelas predileções. Eu, Zé Ricardo, pessoalmente, não curto muito mandado de segurança. Por que eu não curto muito mandado de segurança? Eu não curto muito mandado de segurança porque a atividade probatória do mandado de segurança ela é muito estreita. Né? Você vai lembrar, mandado de segurança só admite a discussão de direito líquido e certo, e direito líquido e certo é aquele direito que eu tenho prova documental imediata, né, daquele direito. Ou seja, se amanhã eu precisar de uma perícia, precisar de um testemunho, eu não posso usar isso no rito do mandado de segurança. Então, eu, pessoalmente, não curto muito mandado de segurança. Tá? Eu preferiria uma ação comum, né, uma obrigação de fazer, uma anulatória de ato administrativo. Essa vai se sujeitar ao prazo prescricional. Normalmente, o prazo prescricional, nesses casos, é o prazo que você está reclamando, é uma verba pública, né, uma anulação do ato administrativo. Normalmente, o prazo prescricional aí vai ser o quinquenal. Contado de quando? Do momento em que houve a violação do direito de vocês. Então, se você está tentando anular uma fase da licitação, é do momento em que foi praticado o ato ilegal que eu vou contar o prazo prescricional. Se você quiser a via do mandado de segurança, porque qual é a desvantagem do mandado de segurança, eu já disse. A via probatória do mandado de segurança ele é mais restrita. Mas qual é a vantagem do mandado de segurança? Ele é célere. Né? O mandado de segurança, eu tenho o quê? Eu tenho os 180 dias decadenciais do mandado de segurança. Do ato ilegal praticado, eu conto 180 dias de decadência. Então, eu tenho 6 meses para impetrar o mandado de segurança para questionar aquele ato. E aí, quando eu entro no mandado de segurança, o mandado de segurança ele só é prova documental. E aí, qual é a vantagem que eu tenho? Ele é um instrumento muito célere, porque ele tem prioridade no CPC, ele costuma ter prioridade nos regimentos internos dos tribunais, e é mais rápido, porque o que vai acontecer? Entrou com mandado de segurança, pediu a liminar no mandado de segurança. Ganhou ou perdeu? A administração é citada, a autoridade coatora é citada para apresentar as suas informações no prazo de 15 dias. Apresentou. A pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada àquela entidade é citada para apresentar, se quiser, suas considerações no prazo de 30 dias. Feito isso, vai para o Ministério Público dar parecer. O Ministério Público dá o parecer dele, está apto a julgamento. É esse rito. Então, em 6 meses, bota aí 6 meses a 8 meses, você consegue normalmente uma sentença em sede de mandado de segurança. Com a desvantagem que o rito probatório ele é bem mais restrito. Então, a questão, na verdade, eu acho que nem valeria a pena pedir uma anulação desse contrato aí que foi feito com outra empresa, porque certamente, pelo tempo, a empresa já até prestou o serviço foi prestado. Eu pensei, na verdade, de repente, numa reparação de danos, entendeu? Pode ser também. Né? Caberia, claro. Se você foi lesada pela ilegalidade de administração, com certeza cabe. Com certeza então cabe. A gente pode pensar nisso. E aí o teu prazo, a meu ver, o teu prazo é o penal. Porque aí fica muito claro. É dano, em princípio, é a famosa dívida, né? Você tem a dívida ativa e a dívida passiva. É a dívida passiva da administração. Você vai cair lá naquele decreto lá de 32 que estabelece o prazo prescricional penal. Seria cabível. Aí a partir daí, passa por uma avaliação negocial. Qual é a possibilidade de vitória numa ação como essa, se vale a pena para a empresa, enquanto ente negocial, ajuizar uma demanda como essa. Mas eu vejo como totalmente cabível. Vocês foram prejudicados por uma ilegalidade e, a meu ver, uma ilegalidade crassa. Porque o que acontece? Como eu disse, o camarada ele pode até recusar uma documentação, mas ele tem que declinar as razões da recusa daquela documentação. Não existe, a não ser que você tenha uma situação onde, de fato, se exija sigilo, a regra é publicidade. Ele tem que dizer por quê. E te dar os meios de dizer por que não. Entendeu?
Sim. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, vamos lá. Então, agora eu entro aqui na parte dos prints aqui que eu trouxe. Então, eu falei do aviso, ó. Esse eu peguei aqui lá no DO da prefeitura. Ó, como é que é o aviso da Sete Rio, né? E aí vejam ali o ASG deles, né? O número mágico, né? A Sete Rio está cadastrada com o ASG 986001. Qual era o objeto? Material de pintura e limpeza de placas de sinalização necessárias às atividades de gerência e manutenção de sinalização, devidamente descritos, caracterizados e especificados neste edital e no termo de referência na forma da lei. Então, reparem o seguinte, eu tenho sempre um kit de coisas. Eu vou ter o aviso e do aviso eu vou buscar o edital e o que é mais importante, não, mas tão importante quanto o edital, o termo de referência. Por quê? E aí é um dado que a gente vai aprofundar um pouco quando a gente for falar lá das impugnações. Um dos caminhos de restringir a competitividade de um pregão ou de uma licitação está no estabelecimento dos requisitos do termo de referência. Por isso que eu disse para vocês, é interessantíssimo a gente começar a desenvolver uma argumentação no sentido de que a especificação usual do produto que vocês vendem não pode ser aquela estabelecida por cada órgão, em cada município, em cada local. É a resolução do CONTRAN que fixa os requisitos mínimos para o curso. Por quê? Porque se você fizer isso, você está vinculando a administração. Porque a administração do município do Rio está vinculada ao termo de referência. E isso gera um sem número de discussões. Porque você pode ter uma situação seguinte, olha, o termo de referência estabelece uma especificação X. E aí você tem casos da especificação que está no termo de referência ser diferente da especificação que você tem no mercado. Coisa banal, vamos pensar aqui um exemplo banal. O cara exige no termo de referência dele 320 horas e a resolução do contrato exige o mínimo de 360. Ele não pode, ele não vai. O que vai acontecer? Se você participa dessa licitação sem antes impugnar esse termo de referência e a disposição editalícia por consequência, lá na frente o cara pode querer dizer que o teu curso não atende a especificação do termo dele. Ainda que você diga o seguinte, não, peraí, a minha especificação tem mais horas, então, em princípio, eu não estou gerando prejuízo para a administração. Você poderia imaginar o seguinte, não, o prejuízo seria menos horas, né? Ele está exigindo um curso de 320 horas e eu estou vendendo para ele um curso de 280. Não, eu não estou fazendo isso, estou vendendo um curso de 360, vocês estão ganhando mais 40 horas do curso que eu estou pagando. Mas o cara vai querer dizer, não, a administração está estritamente vinculada ao termo de referência. E por isso eu excluo o produto da LM. Então, é um dos pontos mais sensíveis em qualquer tipo de licitação, principalmente no caso do pregão, porque é o termo de referência que vai definir o objeto e, por extensão, é quem vai definir quem e como vai acabar vendendo para aquilo ali. Vamos lá, pela ordem. Davidson. A gente já teve pregão aqui depois de atualização, que é 32 horas, se não me engano, a gente tinha 40 no edital, para pedir a mais. Não estava cumprindo o que estava na resolução, né? É isso que eu estou dizendo. Então, você tem. Ele pode fazer, que aí tudo é aquela questão do vamos averiguar, né? Ele pode exigir mais horas do que o que está na resolução do contrato? Em princípio, eu diria para vocês que pode. Mas aí ele tem que ter algum fundamento para isso. Porque pensemos aqui novamente. Quem é o órgão que regula o trânsito? É o CONTRAN. O que vai regular a atividade nessa seara não é o município, é o CONTRAN. Então, qual é a razão que o município vai ter? Que justificativa poderia ser trazida para o município fazer uma exigência superior à exigência do órgão que estabelece a própria exigência? Ele tem que ter um argumento muito bom para defender essa possibilidade. Porque se ele não tiver, é merecedor de impugnação. Vamos lá, na ordem, acho que foi o Lucas. Vai, Lucas, fala aí. Quando a especificação tem mais de uma opção, ele tem que definir no edital qual opção ele quer? Por exemplo, a gente tem um curso de agente de trânsito, que pode ser ministrado ou presencial, ou ensino remoto, ou online. Mas muitas vezes ele não traz no edital qual modalidade ele quer. E dependendo da modalidade, o preço varia muito que você pode praticar. Então, ou ele não coloca no edital qual modalidade ele quer, ou ele fala que isso vai ser visto depois junto com o contratante, que ele vai negociar depois. Bom,
Aí vamos lá, são duas circunstâncias. Ele pode fazer essa negociação depois? Até pode. Mas aí eu, olhando de fora, eu impugnaria esse edital. Por quê? Porque se você está me dizendo, e me parece evidente, que tem uma variação de preço muito grande entre o presencial e o online, porque tem uma variação de custo muito grande, é o tipo da disposição editalícia e de termo de referência que merece um pedido de esclarecimento. Para o cara colocar lá qual é a modalidade que ele quer, se presencial, se online ou se vale as duas. E a gente também já ganhou, e aconteceu de ser presencial, e a gente conseguiu converter para online. Foi benefício para a gente. Mas estaria errado também isso, né? Errado não está, porque ele pode negociar com você, mas olha pelo ângulo do outro licitante. Imagina que o outro licitante no online tinha um preço mais competitivo que vocês. Né? Ele saiu prejudicado. Então, esse é o tipo da coisa que você tende a resolver numa impugnação edital, um pedido de esclarecimento. Então, porque, se não tiver determinado no edital, peço esclarecimento para ele falar qual modalidade ele quer. Até porque é o seguinte, quer ver, qual de vocês vai fazer os lances na hora lá? Desculpa perguntar. Quem é que vai manejar lá? Gustavo, é o Gustavo. Pronto, vocês dois. Se vocês não têm o parâmetro de qual modalidade de curso vai ser vendida, como é que vocês sabem o preço máximo que vocês podem oferecer? Que vejam, né? Infelizmente, tudo tem consequência. Amanhã você participa numa situação dessa. Você acaba entregando um preço que não corresponde à modalidade que a administração vai te exigir. O objeto é homologado e adjudicado a vocês. Vocês são chamados para assinar o contrato. Vocês não comparecem, vai tomar penalidade. Vai ter penalidade para a empresa. Não que uma eventual falha dessa vá redundar numa situação muito grave. Mas a Natália sabe bem, se você vai, todos pegarem a lei lá, a punição pode chegar à inabilitação para licitar. É uma possibilidade. Remota. Mas é uma possibilidade. Não comparecer para assinar, depois de homologado e adjudicado o objeto, a administração pode punir o cara, chamar o segundo e punir o cara. Então, acaba que essa impugnação lá atrás é segurança para vocês também. Porque definidas as modalidades, vocês sabem qual é o preço, até onde você pode pôr o pé. Você tem noção de até onde você pode pôr o pé. Então, é importante que você tenha ou pedido de esclarecimento ou uma impugnação do edital, a depender de como quiserem manejar os instrumentos, para que isso fique claro. Tranquilo? E, por exemplo, se o edital exigir que seja presencial, eu consigo que ele aceite as outras modalidades ou vai entrar naquela questão que o município vai ver o que é melhor para ele? Antes ou depois? Porque aí você tem... Antes, impugnação. Naquele argumento que eu coloquei, olha, se o próprio CONTRAN admite o curso online e, ao estabelecer os recursos, o regramento mínimo, ele equipara o curso online ao curso presencial, não há motivo para a contratação exclusiva, para o edital de licitação prever exclusivamente a contratação presencial. Ao fazê-lo, ele está restringindo indevidamente a competição entre licitantes. Por quê? Porque a administração pode conseguir o mesmo benefício por um preço mais barato fornecido pelo curso online. Recentemente, eu acho que a gente já até participou de uma licitação que ele falava. Ele permitia você dar em qualquer modalidade, só porque você tinha que dizer na sua proposta de preço qual a modalidade que você escolheu. Você colocar o valor lá e colocar qual a modalidade que você ia realizar. Pois é, assim, eu particularmente, se tivesse na atividade de controle, lá na frente, lá no tribunal, me parece que esse edital sequer poderia ter sido feito assim, porque aí você há de convir comigo o seguinte, que pela própria natureza das atividades, o curso online vai levar uma vantagem competitiva em termos de custo muito grande em cima do curso presencial. No curso online eu não preciso ter uma sala de aula alugada. No curso presencial eu tenho que ter. Então, só nisso eu já tenho uma vantagem muito grande com o online. Fazer o online competir com o presencial, me parece, acaba sendo injusto com o presencial. O mais correto para a licitação andar bem é eu ter essa definição já no edital, porque aí é uma discussão a menos que eu tenho, entendeu? Então, acho que a política deveria ser, surgiu um negócio desse, o edital não traz a previsão de qual modalidade eles querem, esclarecimento. Qual a modalidade vocês querem? Online, presencial? Vão participar os dois? Elas vão competir em conjunto? No caso, eu quero as duas modalidades, quero online e presencial.
tá, essas modalidades elas vão competir uma com a outra, ou eu vou ter um julgamento para o presencial e vou ter um julgamento para o online? Porque, de certo modo, eu tenho um problema de lógica, eu estou comparando banana com laranja. Eu não tenho como comparar a estrutura de um curso presencial com a estrutura de um curso online. O online é muito mais barato. Tem a replicação do curso online. Se eu gravo, essa aula que está gravada aqui é de vocês podem repetir 1000 vezes. Então, como é que eu vou competir com um professor que está recebendo, toda vez que ele entra em sala de aula para falar para 1, 3, 5, 10 ou 15, eu tenho que pagar R$300 a hora desse cara. Eu não tenho como competir com isso, entendeu? E aí é justamente o que eu estou te colocando. Essas impugnações, esses pedidos de esclarecimento, o funcionamento deles tem que ser para isso, para não só atender a empresa. A ideia é que você coloque o edital de uma maneira que, de um lado, facilite para vocês ganharem o objeto e, de outro, dificulte impugnações futuras dos demais contratantes. Tranquilo? Marcos Vinícius, difícil esperar, meu irmão. Fala aí. Vamos lá. Meu curso é um curso de gastronomia. Um curso técnico que a gente não tem nenhum órgão regulador, não tem nada que parametriza o curso. Tá? Assim, é um curso profissionalizante, mas não tem órgão que regula. E aí, assim, eu tive... Até foi o assunto que a gente entrou e que eu conversei com o Leandro e me abriu essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Foi a questão que a Prefeitura de São João de Meriti entrou em contato comigo e pedindo uma cotação. E eu passei essa cotação, só que assim, eu consegui ligar para a pessoa me atendeu super bem e conseguiu ir mais ou menos no detalhe do que ela queria. Hoje, o curso que eu tenho de formação é um curso de 2 anos. O valor que ela tem hoje para a licitação que ela me pediu é um valor, vamos dizer, 30 vezes menor. Porém, ela quer um serviço menor. Então, assim, a gente consegue até moldar, porque assim, eu tenho um professor de gastronomia que, se eu quiser pedir para ele simplificar a aula em 4 aulas, foi o que eu fiz, eu simplifiquei e mandei uma proposta para ela. Nesse caso, eu posso... existe essa flexibilidade de eu entregar mais do que o edital está pedindo? Aí sim. Pede 10 horas, eu estou entregando 15 horas. Veja bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer isso. O que a administração, em princípio, ela não tem por que recusar, ela não está sofrendo um prejuízo. O prejuízo que a gente poderia imaginar é você dar menos do que aquilo que está previsto. A questão que se coloca aí é você conseguir adequar o teu conteúdo ao que eles estão pedindo. Se você consegue, perfeito. A LM ganha uma vantagem porque tem uma regulamentação de cima. Não obstante, o argumento que eles usam da regulamentação de cima do CONTRAN pode ser aplicado para você também de gastronomia. O que você vai ter que buscar? Se não há nenhuma regulamentação de nenhum órgão, porque não é uma área regulada, a tua discussão passa a ser o seguinte: o conteúdo mínimo que eles estão exigindo, porque não deve ser um conteúdo só, eu imagino que não seja só uma exigência de horas. Deve ter uma exigência de horas combinada com uma exigência de conteúdo. Ou não, é só uma exigência de hora? Eles não pedem hora. Eles só pedem conteúdo. Pronto, então o que vai acontecer? Qual vai ser a tua argumentação? Olha, o conteúdo que vocês estão pedindo aqui não se adequa ao mínimo de X horas. Eu não tenho... A discussão seria essa, passaria por esse ângulo aí. Você pode até, se for contratado para dar 10 horas, dar 15, dar 20, dar 30, para não prejudicar o aluno ou a própria administração. Mas numa discussão editalícia, o que você teria que discutir é, olha, o conteúdo que vocês estão me pedindo não pode ser dado em menos de X horas. Por quê? Porque é muito conteúdo para pouca hora. O que você vai mostrar é que não há uma adequação entre o conteúdo que eles estão pedindo e o tempo que os outros licitantes estão oferecendo. É algo mais ou menos assim, para dar um exemplo para a gente tentar deixar claro. Nós vamos ter aqui 8 pontos para tratar daquele conteúdo que está lá no início ali. Aquele conteúdo que está no início ali, eu não conseguiria tratar em 4 aulas. Ou melhor, até conseguiria tratar, mas com prejuízo pedagógico para vocês.
A argumentação vai ser, o tratamento vai ser esse. Uma falta de adequação entre o que eles estão pedindo de conteúdo e o que os outros licitantes estão oferecendo em termos de hora. Esse seria o argumento. Dificulta pelo fato de não ter uma regulação. O ideal seria buscar, eu não sei se tem eventualmente algum tipo de regulação ou do MEC, né? A gente poderia tentar ver. Eu não tenho obrigação nenhuma. Então a discussão teria que passar por aí. Mas não tem problema nenhum do tipo, você ganhou um objeto, né? Ganhou lá aquele conteúdo. Se você entende que aquele conteúdo pode ser dado em 8 horas, você foi contratado para dar 4, mas entende que deve dar em 8, você não está gerando prejuízo nenhum para a administração. Não existe, isso não é um fundamento para dizer, por exemplo, que você está descumprindo o objeto do contrato. Se for essa, se eu entendi bem a pergunta, acho que é isso. Dar mais horas, fornecer a mais da especificação, por si só, não é um motivo para rescisão do contrato ou para discussão acerca do objeto. O que não pode acontecer é assim, os caras pediram conteúdo de gastronomia, você foi ensinar para os caras aviação. Isso não pode acontecer. Tranquilo? Pronto? Então, beleza. Ó, então tá aí na tela aí o aviso da Companhia de Engenharia de Tráfego. Aqui eu peguei no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ó, TCE, a Comissão Permanente de Pregão do TCE. Tá? Também comprando aquisição de impressora de tinta tipo plotter, com garantia on-site, né? Aquelas empresas que vendem impressora. DO da União, da ABIN, né? A cocriação da biblioteca da ABIN. Vamos montar uma biblioteca na Agência Brasileira de Informação, né? E reparem o seguinte, sempre o ASG, né? Sempre o número da unidade, né? A unidade governamental que está adquirindo. Isso é importante, você consegue classificar por essa entidade também. Certamente, conforme vocês forem pegando a prática na participação dos pregões, vão ter algumas UASGs que vão se repetir, porque essas necessidades estão sempre se repetindo na administração. Isso vira e mexe, vai aparecer, o mesmo órgão vai aparecer para vocês. Na prática, onde é que está isso? Já devem conhecer aí o gov.br/compras, né? Está aqui o gov.br/compras, a capa dele para vocês aqui. Se você rola a tela dele lá embaixo, você vê aqui as setinhas vermelhas aqui, né? Ele já tem umas consultas detalhadas. Os pregões estão abertos para propostas, as cotações eletrônicas, os pregões abertos para lance e as atas de registro de preço, que é um negócio que a gente vai explorar mais, obedece a estudo do pregão, mas a gente vai explorar mais adiante. Na sequência, aí tem uma busca, né? Você vem aqui na setinha aqui, os pregões abertos para proposta, licitações agendadas. Eu pedi todas aqui, licitação todas, só para fazer uma busca. Esse foi o retorno que ele me deu. Naquele momento ali, né, a data era com o início da proposta em 1/9, 1º de setembro. Me deu 17 pregões. Aí eu botei a lista aqui. Aí eu peguei o primeiro aqui, o Instituto Oswaldo Cruz. Aí ele já me dá uma tela de detalhe, ó. Sendo que esse aqui, ó, estão vendo aqui esse SRP aqui? É o Sistema de Registro de Preços. Tá? É algo que a gente vai... O que é o Sistema de Registro de Preços? É o que vai gerar a ata de registro de preços, que é algo que a gente vai ver mais adiante, que pode ser muito útil para vocês. Aí aqui ele já dá uma informação direta aqui. SRP, modo de disputa aberto, qual é o objeto? Material de proteção e segurança, EPI, né? Adquisição de EPI, que é, como vocês podem ver, é algo padronizado, né? O EPI de cabeça, capacete, tem um padrão específico, fixado pelo Inmetro. As botas e sapatos têm padrões específicos estabelecidos pelo Inmetro. Então, é muito simples para o Instituto Oswaldo Cruz. Eu vou lá no Inmetro, na NBR lá do Inmetro, pego aquelas especificações, jogo no meu termo de referência. Pronto, está estabelecido a especificação usual do mercado. Qualquer loja de EPI que você vá, vai ter os EPIs com base naquelas especificações do Inmetro. Na sequência, eu usei o meu tokenzinho. Quem é que é o dono do token da LM aí? Eu tenho mais de um token. A galera aí deve ter uns tokenzinhos aí, né? Eu tenho. Isso aqui né? É o futuro, essa porrinha aqui, né? Um negocinho pequenininho aqui, o tokenzinho aqui. Deixa eu mostrar aqui o tokenzinho aqui para você. Meu tokenzinho Solute aqui, isso aqui dá acesso a tudo, né? A receita,
Hoje as atividades governamentais estão todas com base no tokenzinho. Então, com o meu tokenzinho, acessei o sistema, entrei com minha conta bronze, ainda é bronze a minha conta no GovBR, né? Conta ouro só para aqueles que são os campeões do governo. E aí tive acesso aqui ao Compras Gov por dentro, né? Aqui, ó, veja aqui que é o ambiente de produção. Está aqui logado aqui no Ministério da Economia com o meu CPF aqui. Serviço de download, editais. Estou aqui ensinando o padre a rezar a missa. Acho que o Davidson, principalmente, já deve conhecer de cabo a rabo isso aqui, né? Aí entrei lá nos editais, pedi lá o período de publicação, e aí ele me deu aqui, né? Eu selecionei aqui, peguei aqui Fortaleza, Ministério da Defesa, e aí o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é, assim, a importância do que nós estamos fazendo aqui. Porque, reparem, licitações 1 a 10 de 4 mil, ó, tem até que tirar o óculos, quase 5 mil licitações. Então, realmente, vender para o governo vai ser cada vez mais um negócio, né? A empresa que não vende para o governo não está inserida na globalização, por assim dizer. Todo mundo vai ter que ter uma forma de vender para o governo, porque as necessidades do governo são cada vez maiores, são cada vez mais amplas. Olha, vejam vocês. Quando o Leandro me convidou para falar de pregão para vocês, me deu um estalo na cabeça. Pô, o Leandro, será que o Leandro está pensando em ramificar, né, em lateralizar os cursos dele? Não vai vender mais só curso de trânsito, vai fazer outras coisas? Depois eu me toquei, não, realmente, as prefeituras, alguém pode ter alguma necessidade de curso, nesse caso, para motorista. Saibam que eu estou muito mais surpreso com a presença do nosso Marcos Vinícius aqui, porque eu jamais imaginei, para mim é uma surpresa, que possa haver a necessidade de aquisição de cursos de gastronomia. Então, reparem na gama de necessidades que a administração está reunindo hoje em dia. Passou de longe o tempo da administração meramente policial. Fala, Davidson, diga aí. Então, o Marco é um grande amigo, né? Na verdade, até padrinho da minha filha. E nas minhas buscas aqui... Estamos entre amigos mesmo. E nas minhas buscas aqui, eu boto palavras-chave, né? Então, eu botei lá cursos especializados, que a gente tem também, aquela coisa. Nessa busca, começou a aparecer curso para mim de gastronomia. E ele estava com esse colega, aí eu peguei o edital e mandei para ele. Eu só copiei o link e falei assim, entra nesse edital aí para tu ver se dá para tu vender. E eu comecei a reparar que tinha muita coisa aparecendo. Entendeu? Aí eu passei. Então, vejam, é o que eu estou dizendo. É uma área, assim, para usar o jargão do empresariado hoje em dia. Eu não curto muito isso, mas a gente sempre escuta, né? É o oceano azul. Né? O famoso oceano azul, né, das compras governamentais. É importante se conhecer, porque é um ramo que é interessante. Por quê? Porque nesses casos, embora a gente ainda tenha uma taxa de inadimplemento muito, vamos dizer assim, alta, né? A gente tem algumas dificuldades, às vezes, para cobrar de prefeituras e tudo mais, é um negócio que é certo, e é um negócio que você tem condição de ter um preço, às vezes, competitivo, tal. E não é difícil de participar. Tem as suas especificidades, mas eles estão tentando cada vez mais facilitar a participação das pessoas nessas aquisições governamentais, justamente para não ficar na mão, como a gente viu, né, uns anos atrás. Claro que não é a nossa seara aqui, mas reparem que no ramo de obra por empreitada, nós tínhamos 3 ou 4 grupos no país e que virou para usar uma expressão do português, claro, né? Uma cagada sem fim. Né? Então, é realmente necessário que abra esse horizonte da administração para todo mundo que quiser participar, porque a administração acaba extraindo uma vantagem disso aí. Né? Então, plataformas para a realização do pregão. Compras Gov, né? É onde vai estar o 99%, o creme de la creme das aquisições vão estar aí. Normalmente, o que havia de plataformas separadas ao longo dos anos foram se integrando no Compras Gov. Então, só faz sentido mesmo ir atrás do Compras Gov, que é onde vai estar os processos de compra de licitação ali. Mesmo esquema, você vai acessar com o seu tokenzinho, Compras Gov, aqui na ponta, serviços do fornecedor, pregão, concorrência eletrônica, e aí ele já vai dar aqui para você a tela com todas as
né, a atividade que você pode exercer. Proposta, lance, você vai consultar as declarações de ME e PP equiparada, vai acompanhar o julgamento, a habilitação, a admissibilidade, e aí cada link desse vai abrir uma tela diferente para vocês. Isso, eu já estou falando aqui, né, querendo ensinar o padre a rezar missa. O David vai conhecer disso até mais que eu. Mas a gente depois vai explorando essas telas, vai vendo aí conforme a gente for evoluindo, vai puxando esses prints dessas telas aí para a gente poder entender melhor o funcionamento disso. Meus amigos, era o que eu tinha para hoje. Espero ter atendido vocês. Lucas, você quer mostrar o negócio aí que você recebeu? Mostra pra gente aí, conta pra gente. Vou colocar aqui para apresentar. Espera aí, deixa eu parar aqui então. Pronto.